Investidores, vamos falar do Bitcoin. Ele que fez o rompimento das máximas do ano no dia de hoje e agora está voltando em V. Será que estamos diante de um rompimento falso e vamos devolver toda a alta? Hoje é o que a gente vai discutir no vídeo de hoje, além dos próximos pontos que eu vou estar atento para possíveis operações e tomada de decisão. Então, bora lá. Investidores, eu quero primeiramente lembrar aqui a vocês qual era a ideia da última análise, tá? Basicamente, vindo aqui no último vídeo compartilhado, eu tinha compartilhado com vocês que a maior probabilidade que a gente rompesse esse padrão para cima, porém, essa faixa de cima era uma região um pouco perigosa que a gente poderia apresentar falso rompimento, já que a gente está diante de uma grande resistência, com ativo extremamente esticado, com divergências bearish já em quase todos os tempos gráficos, correto? Todo esse nível aqui, a partir da máxima do ano até os $40.000, que é uma resistência ali psicológica, a gente já tinha comentado com vocês, que é o nível 0,68 dessa perna de baixa completa com a escala logarítmica ativa, o ponto de controle do range anterior. Então a gente já está com o ativo extremamente esticado, tá? Então é muito perigoso esses rompimentos aqui acima. Para quem opera o básico da análise técnica, né, que é o rompimento do padrão, na maioria das vezes termina comprando no pior ponto possível. É por isso, inclusive, os rompimentos, a maioria deles são falsos, né? Inclusive, a nossa estratégia é justamente encarar a maioria desses padrões como um range e estar de olho ali para compras ali um terço abaixo nas faixas de captação de liquidez, nas faixas de falsos rompimentos de LTA, por exemplo, como foi esse rompimento aqui, como foi esse rompimento aqui, por exemplo. Então, na faixa atual, eu tinha comentado com o pessoal dentro do escritório hoje, tá? Como a gente está numa tendência de alta extremamente forte, eu não estou olhando muito para shortar. Afinal de contas, os retornos não têm sido tão grandes, na verdade não é tão grande para um short, né? Se vocês observarem aqui, os pullbacks são mínimos, então eu não vou sair aqui tentando caçar topo. É melhor a gente seguir a tendência. Então, as prioridades que eu dou para estar operando, seja no Bitcoin, seja nas altas no período atual, é estar buscando nos longs, tá? Em especial nos níveis ali de falso rompimento para baixo, retrações. Rompimentos para cima, em especial quando a gente está diante de grande resistência como essa atual do Bitcoin, das duas, uma. Ou eu realizo, ou eu não faço nada, tá? Se for para shortar, o gatilho para mim tem que ser muito grande. Mas vamos lá, vamos analisar esse rompimento do Bitcoin, o que é que está pegando agora, por que a gente está devolvendo? Será que era algo que dava para se antecipar, para shortar ou talvez pelo menos não longar? Bem, não longar já é um ponto que eu costumo fazer, tá? Nessa região a gente não entra em long, foi justamente o que a gente comentou na última análise. Mas vamos lá. Vamos falar sobre esse rompimento, tá? O básico para o rompimento, em especial de pontos importantes, estamos falando da máxima do ano e o rompimento do padrão aí que vem há um bom tempo. Então, veja esse ponto como um ponto extremamente importante e em pontos importantes é bem-vindo altos volumes em rompimentos de pontos importantes. Exemplo de ponto importante: reversão da tendência, continuação. Então, pontos importantes, o rompimento dessa resistência aqui, por exemplo, a gente quer ver altos volumes. Perca de suporte forte, a gente quer ver altos volumes. Então, acho que tem um exemplo muito bom de um rompimento que lá em 2022 eu critiquei pra caramba. Vamos abrir aqui na Binance Futures, colocar no diário e vamos para esse rompimento aqui. Tá? Eu gosto sempre de trabalhar com exemplos, por isso que vocês vão ver sempre nas análises eu voltando no passado. Se eu vou traçar uma linha na vertical para a gente analisar esse candle aqui do rompimento do topo anterior, para vocês entenderem o que eu estou falando de pontos importantes e volume. Observa aqui, a gente estava tentando mudar a estrutura para voltar à alta, só que a gente tinha que estar atento que a gente estava diante de uma resistência. Mas vamos lá, vamos analisar o volume desse rompimento. Observa que a gente tem um candle até relevante, né? Um candle que deslocou o preço bastante. Mas olha o volume disso. Um ponto importante, é interessante ter um bom volume, tá? Não tão grande, se for muito grande, em especial dependendo do posicionamento, cuidado, pode ser um topo, tá? Mas, um ponto tão importante, um volume tão baixo, quando isso acontece, na maioria das vezes a gente está diante de um falso rompimento. Então, pela análise técnica, esse é um sinal que a gente
qualquer um consegue ver com os indicadores mais básicos, como o do volume, tá? Então a gente fez esse volume aí, esse rompimento do Bitcoin, com volumes acima da média, beleza? Mas comparado com os volumes que não rompeu ponto nenhum importante aqui dentro, foi um volume baixo, tá? Então, é muito cuidado quando a gente chegar nesses níveis. Qual o tipo de cautela que eu uso quando a gente chega nessa região? Eu não opero só o Bitcoin, tá? Eu opero quase todas as moedas que estão nos futuros, basicamente. Então, as moedas têm sua correlação com o Bitcoin. Então, quando a gente chega no nível desse, basicamente, eu fico com o pé no freio, tá? Eu não estou abrindo longs, busco por realização. Longs, onde é que eu vou buscar? Vamos marcar aqui agora os pontos de realização, tá? Desculpa, de possíveis compras. Enquanto a gente tiver aqui com fundos mais altos num prazo maior, tá tudo certo. Não tenho que estar falando em grandes dumps, não. Só tem que ter cuidado nesses níveis aqui em cima e olhar também para colocar lucro no bolso, né? Inclusive, acho que nas últimas análises do Bitcoin eu venho comentando com vocês que coloquei um pouco de lucro aqui no bolso. Estaria de olho para realizar mais nessa região. Não fiz nessa região ainda. Estou de olho se ele continuar subindo, tá? Mas beleza. Mais para frente eu vou comentar quais gatilhos eu quero ver para a gente estar falando em realização, né, nessa região mais acima. Mas vamos lá. Primeiramente eu vou desenhar aqui as faixas de próximas possíveis zonas de compra do Bitcoin. Depois a gente vai analisar o sentimento, em especial o sentimento atual e desse rompimentozinho que ocorreu, tá? Mas vamos lá. Encarando isso aqui como range, a gente quer estar de olho para comprar um terço abaixo do range, tá? Um terço acima, geralmente a gente olha para estar distribuindo. Então, traçando o Fibonacci dessa última pernada, eu vejo um nível interessante aqui que tem uma confluência boa com o ponto de controle entre o 68 e o 0,7. Próximo ali, um terço abaixo do padrão, eu fico de olho para uma possível compra, tá? Então, falando em números, 36.650 até os 36.200. É uma região que eu vou ficar de olho para ou comprar o Bitcoin se o gatilho for bom, ou tá comprando ali algum altcoin. Eu sempre passo diariamente todas as altcoins e sempre faço uma listinha das moedas que estou de olho para long. Quando o Bitcoin bate no suporte como esse, eu confiro se tem long no Bitcoin. Se não tiver um tão claro, eu vou para altcoin. Na maioria das vezes elas estão caindo na minha buy zone e vou lá e faço a entrada. Então esse é o primeiro ponto que eu fico de olho para uma possível compra no Bitcoin. Lembrem que é possível, eu não tenho ordens na região, vai depender muito como o preço chegar lá. E o segundo ponto, esse um pouco, talvez um pouco mais arriscado, mas dá uma relação de retorno melhor, é uma captação de liquidez abaixo desses fundos aqui, tá? Essa é uma região aqui que se a gente perder, a gente pode escorregar direto para fazer uma correção maior. Tá? Mas é um ponto que eu fico atento para ver se rola uma captação de liquidez aqui abaixo desses fundos. A partir dos 35.700, eu vou estender até os 35 mil dólares, que eu gosto de pegar com fluência. Geralmente eu trabalho com essa região um pouco mais curta para ficar atento, mas como tem a EMA 200 exponencial do 4 horas, que eu gosto de usá-la aqui nos meus gráficos para pegar com fluência, tá um pouco mais abaixo, eu vou estender essa possível buy zone um pouco mais abaixo, tá? Mas não é bom a gente apresentar fechamentos aqui abaixo, não. Se eu vou comprar nessa região, se a gente deixar apenas sombras nesses níveis, fechou? A gente não quer ver essa mudança de estrutura, o preço fechando aqui abaixo dos 35.600. Fechamento abaixo dos 35.600 é pedir para apresentar uma correção a maior, talvez voltar aí para esses níveis que a gente está aguardando aí para estar olhando para a compra num prazo maior, tá? Esses níveis marcados com esses caixotes maiores aqui em verde, tá? Ali por volta dos 33, 30 mil dólares, tá? Então, resumindo sobre o Bitcoin, a gente vai ficar atento a esses níveis aqui para possíveis operações. Aqui em cima eu não me meto. E fechamentos abaixo dos 35.600 pode complicar aqui para o Bitcoin. A gente pode mergulhar para fazer uma correção maior. Agora vamos analisar isso aqui no curto prazo, tá? Eu não duvido a gente continuar subindo, afinal a tendência é de alta. Mas essa é uma região que, como eu disse no início do vídeo, a gente tem que ter um pouco de cautela. Vamos falar do sentimento que está pegando aqui nessa região. A gente já analisou o volume, não foi um volume muito bom, mas não duvido a gente continuar subindo, afinal a tendência é de alta. Agora vamos falar do sentimento, né? A gente observou aqui alguns fatores, além do volume, que davam indícios para a gente que a gente poderia ter essa rejeição.
Então, é sempre bom a gente unir a análise de sentimento com a análise técnica para dar mais confirmações para a gente, tá? Então, a gente teve esse rompimento do Bitcoin. Pela análise técnica, a gente viu baixos volumes no rompimento, ali naquela faixa importante. E teve dois indicadores que apontaram perigo aqui para a gente, que a gente poderia rejeitar esse nível, que foram o Order Book, tá? O indicador básico, mas se tu traçar uma linha na horizontal, o Order Book é esse indicador aqui, tá? Tô deixando ele maior aqui agora para vocês verem. Se vocês traçarem uma linha horizontal, vocês vão ver que o book ficou extremamente vendedor aí em cima. Eu gosto de traçar essa linha horizontal para comparar com o passado. Qual foi a última vez que tu teve um book tão vendedor nos últimos 60 dias? Não teve, cara. Então teve muita ordem aqui nessa região. É uma região perigosa, tá? Então a gente rompe. Tem muita ordem acima. Cuidado, especial quando a gente está extremamente esticado, cheio de divergências, numa resistência com baixos valores. Então, esse aqui foi um primeiro sinal para ter cautela nesse rompimento que a gente viu, tá? É um primeiro sinal que mostrava que a gente poderia rejeitar. Um segundo sinal, a gente observou aqui através do CVD. Se você ainda não conhece o CVD ou tem dúvidas sobre o indicador, eu já fiz um vídeo só falando sobre o CVD. Se você for na página inicial desse canal, você vai ver o vídeo lá. Mas também vou deixar o link para o vídeo, o card para o vídeo no fim deste vídeo, tá? Então, antes da gente continuar aqui, aproveita, deixa o like se você ainda não deixou, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Bora dar continuidade. Então, o primeiro sinal que a gente teve aqui, que a gente poderia rejeitar esse topo, foi volume. Segundo, o book extremamente vendedor. E o terceiro sinal, esse aqui foi pelo CVD, tá? Se a gente observa aqui o CVD, a gente observa que a gente teve uma divergência lá em cima, onde a gente observou o CVD, essa linha branca, esse é o CVD da Bybit, e o CVD agregado é esse CVD amarelo aqui, tá? Eu dou mais relevância, eu não vou te falar agora qual CVD eu dou mais relevância, tá? Vá lá no vídeo, se ainda não assistiu, e estuda lá o CVD. Quando terminar esse vídeo. Mas basicamente a gente tem divergência aqui no CVD da Bybit, mostrando que possivelmente a gente estava apresentando uma distribuição nessa região, do preço estava formando topos mais baixos, o CVD formando topos mais altos. Na teoria, se o CVD está formando topos mais altos, o preço deveria estar formando topos mais altos também. Se isso não acontece, muito provavelmente a gente tem ordens a limite de instituições, isso aqui é uma baleia que eu estou desenhando, tá? Nessa região, absorvendo essas ordens a mercado, essa galera, com o objetivo de jogar o preço para o outro lado, tá? Então, a gente teve esse sinal em cima e a gente está vendo essa rejeição por enquanto. Mas, por enquanto, a gente já captou liquidez aqui abaixo desses fundos. Não duvida a gente continuar subindo. Afinal de contas, estamos diante de uma tendência de alta, né? Turma, o vídeo foi cortado, eu estou dando continuidade agora. Mas vamos lá. Eu estava falando sobre o CVD e a gente teve essa divergência bearish acima, apresentamos o stop loss anti abaixo dos fundos e agora a gente está apresentando divergências bullish no CVD. Observa que o preço está formando fundos mais altos e o CVD, essa linha branca aqui, que é o da Bybit, fundos mais baixos, e o CVD agregado também fundos mais baixos, divergências bullish. Então não duvido a gente dar mais uma patadinha aqui para cima e vir buscar aqui esse nível próximo dos 38 ou até continuar subindo, tá? Se a gente continuar subindo e vir romper máxima, vamos ficar atento aí ao volume e todos esses indicadores que a gente já comentou ao longo do vídeo. Vou comprar aqui por conta desse CVD? Olha, não faz parte da minha estratégia tá comprando nessa região só por conta do CVD aí, tá? Repito, vai assistir o vídeo CVD se você ainda não assistiu, tá? Na primeira página desse canal. E também vou deixar o card para ele no fim deste vídeo. Para finalizar, a gente vai dar uma olhada aqui no Order Book da Binance Futures, que sinceramente não vejo muito aqui nada de importante, tá? A gente vai ter ordens bastante distantes uma da outra, o que não interessa muito. É mais interessante quando a gente tem um aglomerado de ordens, como foi aqui anteriormente, nessa resistência dos, vamos arredondar, 38, que a gente teve aqui essa rejeição, beleza? Então, nada interessante aqui sobre as ordens num prazo mais próximo aí do Bitcoin. Então, resumindo, tá? É uma faixa perigosa, não farei nada nesse momento, fico atento nos níveis mais abaixo para ver se a gente ou compra Bitcoin ou compra alguma alt. E nesses níveis aqui acima, se a gente continuar subindo, vamos ficar atento para a realização se a gente tiver mais gatilhos. Na última análise, eu comentei com vocês que a maior probabilidade era que a gente subisse, acho que estava mais claro.
Porém, agora eu não vou estipular as probabilidades, não. Acho que a gente pode tanto rejeitar aí quanto continuar subindo. Vou apenas aguardar aí os próximos níveis, tá? Vamos ficar atento ao fechamento do 4 horas, que vai fechar daqui a 1h às 5 da tarde, correto? Seria interessante a gente fechar aqui acima dos topos anteriores, né? Mas por enquanto não teve um fechamento aqui anterior, mas poderia ser melhor. Então, traders, investidores, por hoje é isso. Agradeço a participação de todos. Não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito. Deixa o like, vou deixar o card aí agora passando no fim do vídeo. Confere lá a aula sobre o CBD. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.